Olá pessoal, vamos falar sobre uma queixa muito comum no meu consultório, um consultório de cirurgião de pé e tornozelo, que é o pé plano. A gente tem um pé plano da infância, a gente tem um pé plano da infância, ele pode ser um pé plano flexível ou rígido, e a gente tem um pé plano do adulto, adquirido do adulto. O pé plano da infância, gente, como é que funciona? Toda criança, quando nasce, isso é toda criança, gente. Toda criança, quando ela está desenvolvendo até os 6 anos de idade, ela tem uma redução do arco do pé. O que é essa redução do arco do pé? Aquele arquinho que a gente tem na parte interna do nosso pé, ele é todo para baixo. Isso é normal na criança, ela tem uma fragilidade ligamentar. Até os 6 anos de idade, a gente não faz nada, porque até 80% das crianças melhoram, formam o arco do pé. E esses 20% que não formam, não é problema, gente. A não ser que passe a ser algum problema na vida dessa criança. Quais são os problemas que a gente pode ver nesse sentido? Tá? Sentir dor no pé, no meio do arco do pé. Tá? Sentir dor na hora que vai correr. Sentir um cansaço na perna, umas câimbras na perna que faz com que a criança não queira se exercitar, por exemplo. E se ela realmente tiver o pezinho plano, ou seja, todo no chão, né, aí sim a gente tem que avaliar se isso vai ser um problema ou não. A grande maioria das vezes resolve com uma boa fisioterapia, bons exercícios de alongamento e às vezes até de algum pouco de fortalecimento muscular. Quando isso não resolve, e isso é a minoria, tá bom, gente? É bom a gente frisar isso, é a minoria. Quando isso não resolve, aí sim a gente pensa de tratar de outra forma, corrigindo esse defeito da queda do arco do pé da criança. Nessa hora eu já estou falando de defeito. Não é um defeito. Passa a ser defeito se estiver incomodando. Se não estiver incomodando, não é para fazer nada, tá bom? Agora, a gente tem que diferenciar isso do pé plano adquirido do adulto. Essa nomenclatura era uma nomenclatura mais antiga, tá bom, gente? Hoje em dia a gente tem uma forma diferente de falar sobre isso. A gente fala deformidade colapsante, porque ele colapsa, é como se o arco do pé da pessoa ele desaba, progressiva do pé do adulto. E isso pode acontecer após algum trauma, alguma torção de tornozelo, por exemplo, ou algum acidente que machuca os ligamentos do pé ou até os próprios ossos, tá? Ou pode acontecer devido à idade mesmo, de ter feito muito esforço com o pé, de ter estressado muito os ligamentos. Tem alguns pacientes que já têm uma frouxidão ligamentar já desde que não melhorou quando criança, quando veio na fase adulta, na verdade, né? E continua com essa frouxidão ligamentar e aí o pé não aguenta, os ligamentos do meio do pé não aguentam e ele começa a desabar e isso pode começar a dar dor, tá? Quando a dor começa a aparecer, a gente faz uma avaliação. Só um especialista de pé e tornozelo que consegue ver isso de uma forma mais detalhada, tá? Para a gente conseguir ver a severidade do caso, ver se é algo que, por exemplo, às vezes só um anti-inflamatório, tirar o pé do chão por um tempinho, ou usar alguma palmilha para aliviar a dor só por aquele tempo, ou uma boa fisioterapia vai resolver. Alguns casos a gente pega de pacientes já com muita dor, com muita deformidade, ou seja, o pé já entra bem para dentro, o tornozelo chega, joga muito para dentro, e aí nessa hora não tem jeito, gente. Aí a gente tem que começar a repensar em refazer aquele arco do pé, até com procedimento cirúrgico. Mas lembrando vocês, isso é a minoria, tá? Não é muito paciente assim que vai precisar de fazer isso, mas precisa dessa avaliação junto com a gente. O pé plano adquirido do adulto, ele acontece mais em obesos, pacientes hipertensos, diabéticos, com pacientes que possuem artrite reumatoide, pacientes do sexo feminino, junto com a menopausa. Alterações hormonais ali da menopausa também podem auxiliar a afrouxar um pouquinho as articulações e a desabar um pouquinho esse pé. E aí, quando a gente vê isso, a gente precisa fazer intervenção cirúrgica para isso daí, corrigindo o posicionamento dos ossos e também fazendo o balanço desses tendões. Isso é muito importante. A gente refaz alguns ligamentos e a gente faz o balanço tendíneo também para evitar com que o pé continue deformando ou continue doendo. Falando um pouquinho agora do tratamento cirúrgico. A gente precisa reposicionar ossos
e fazer um rebalanço ligamentar e muscular, trocando os tendões de lugar. Alguns tendõezinhos a gente troca de lugar para ganhar mais força para um lado do que para o outro, para poder corrigir aquela posição do pé mais aberto, para conseguir trazer um pouquinho ao cavinho do pé. Esse tipo de cirurgia, pelo que vocês já estão entendendo aí, é uma cirurgiazinha um pouquinho delicada, em que a gente tem que imobilizar o pé, com uma imobilização de gesso mesmo, por 6 semanas, gente. É um pouquinho de paciência, que dentro dessas 6 semanas é o tempo suficiente para a gente conseguir cicatrizar os ossos, os tendões e os ligamentos do lugar que a gente quer que eles fiquem. Depois disso, fisioterapia, porque geralmente quando você já chega com esse problema, já tem alguns meses, até ano, e você começou a acostumar o seu corpo, seu quadril, sua perna, até sua coluna, a caminhar naquela posição mais aberta. E agora você vai voltar a caminhar da posição certa. E você tem que reacostumar toda essa musculatura, todas as suas articulações, para conseguir andar da forma mais adequada. Então, é isso que eu tenho para falar agora um pouquinho sobre pé plano. É um problema muito comum que a gente vê, tá? Mas cuidado, nem todo mundo que tem pé plano precisa de cirurgia, precisa de corrigir essa postura do pé, tá bom? A gente não faz isso por estética, isso é muito importante, é muito delicado as estruturas dos ossos do pé, a gente só muda o pé que está incomodando mesmo, que está causando dor. Eu sou o Dr. Guilherme Feijó, cuidando de você a cada passo.